Vamos ver esse vídeo aqui então, começar os trabalhos? Precisamos conversar sobre Ragnarok. Há 5 dias atrás. Quando eu peguei esse vídeo aqui, que eu separei esse vídeo pra assistir, porque eu fiquei interessado, ele não tinha esse título. O título dele era tipo assim: Os Ragnaroks estão morrendo, alguma coisa assim. Ele não tinha esse título que tá aqui. Mas agora tá esse título, então vamos ver. Enfim, vamos ver. Entender. Será que o Ragnarok está morrendo? Ou precisamos conversar mesmo sobre o Ragnarok? Convidar vocês pra gente bater um papo sobre o Ragnarok Landverse agora. Quem joga e quem tá de fora, acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso daqui, sobre o que acontece com o Ragnarok Landverse franquia, e a gente falar um pouquinho do Ragnarok Landverse América também. Eu vou começar falando sobre isso daqui, né, que rolou o fechamento do Ragnarok Landverse global, e aí rolou todo um papo sobre... A gente já tava sabendo disso aí, hein? Eles deram essa notícia no dia 1º de abril. Eles deram essa notícia no dia 1º de abril e aí todo mundo ficou, deve ser pegadinha. Mas aí eu olhei assim com o louro e falei, cara, acho que isso não é uma pegadinha que se faça. Eu acho que não é pegadinha, não. Nossa, Ragnarok está morrendo e tal. E aí o Giroso ele veio aqui no Twitter para falar que Landverse é o Ragnarok Web 3 original na rede da BNB. Foi o que desligou, foi o servidor que acabou. E aí ele fala assim: os servidores da Ronin estão muito bem, não foram afetados. É até um sinal bom para Ronin, porque aí o time vai poder focar mais na Ronin. E aí ele fala o que eu não concordo muito, que é o Ragnarok Genesis ainda tá botando números ótimos e já chamou um monte de jogadores da Web 2. Será mesmo que o Ragnarok está tão bem, rapaziada? Primeira coisa, eu quero... Depende. Qual Ragnarok? Ragnarok é uma IP, né? Ragnarok não é uma unidade de jogo. Ragnarok tá indo muito bem, eu acho. Mas qual Ragnarok? O Landverse? Tem que ver, né? Tem que ver. contar pra vocês a história do Ragnarok Landverse Genesis, o primeiro servidor de Ragnarok que a gente teve dentro da Ronin, e foi o servidor que eu mais joguei da franquia Ragnarok Landverse, que é o Ragnarok da Web3, tá? A gente tinha 2 servidores na rede BNB, um deles acabou de fechar, e a gente tem hoje 2 servidores dentro da Ronin, sendo eles o Genesis e o América, que é o que a gente anda jogando hoje em dia. O que aconteceu com o Genesis, rapaziada? Eu joguei muito Genesis, e o Genesis, ele praticamente morreu, várias aspas, quando entrou a off-season do servidor. O que acontece? O Ragnarok Landverse, ele traz uma proposta muito diferenciada, que é trazer torneios de Ragnarok. Então ele torna o Ragnarok Online um jogo competitivo, coisa que até então não tinha sido feita em grande escala. O que isso quer dizer, Enes? Isso quer dizer que existem Guild Wars, ou seja, batalhas PVP, guildas contra guildas, disputando por castelos. Esses castelos valem pontos e a galera entra num torneio, e as guildas mais bem colocadas, ou seja, as guildas que conseguem pegar os castelos e conseguem defender os castelos, elas vão ganhar dinheiro. E o Ragnarok Landverse, ele bota uma grana legal e faz torneios legais aí pra galera ganhar dinheiro com o PVP do jogo. Isso é muito, muito legal. Isso incentiva muito a economia do servidor, porque o PVP movimenta muito, você gasta muito recurso no PVP, você precisa equipar os seus equipamentos com equipamentos específicos de PVP. Então acaba sendo bom pra empresa, né? Porque você vai gastar uma tonelada de dinheiro com um jogo pra ser forte, é da guilda mais forte, na expectativa de recuperar dinheiro ganhando torneio. E aí, pra guilda que ganha, valeu a pena. Para as guildas que não ganharam, a empresa saiu ganhando. Então, obviamente, a empresa nunca vai pagar mais do que ela recebe. Então, parece um bagulho muito lucrativo. Eu tenho problema com um jogo competitivo que não depende só da minha habilidade, viu, cara? Sendo bem sincero. Sei lá, eu gosto de League of Legends. Por quê? Porque League of Legends, mano, não depende de nada que não sejam meus dedos, tá ligado? Se eu jogar bem, eu ganho. Acabou. Agora, a ideia de um competitivo assim, cara, onde uma pessoa pode ser melhor, ser mais forte do que eu, porque ela tem mais dinheiro pra investir e eu não tenho como ganhar dela só na base de ser melhor, isso pra mim torna um cenário competitivo de um jogo assim muito ruim. Mas claro que isso é só minha opinião, né? Porque se a gente levar pra outros panoramas, a vida real também é assim, né? Um atleta que tem mais investimento, que tem como gastar mais com o treino dele, com os suplementos que ele usa, tudo, ele obviamente vai ter um desempenho melhor do que um atleta que tá malhando com caixa de leite, né? Então, a vida real também é assim, né? Só que na hora que a gente tá indo pra um joguinho, eu não gosto de considerar o joguinho como vida real. Então eu prefiro quando o joguinho permite que só eu jogar bem seja o suficiente.
PVP. Então você vai fazer o seu set de farm, por exemplo, que todo mundo tem um set de farm no Landverse, mas algumas pessoas, as pessoas que jogam PVP também fazem o set de PVP, e ele é completamente diferente. Então você te obriga a você fazer todo um outro set de equipamentos, e você vai gastar muito recurso com isso, você vai gastar dinheiro, você vai movimentar a economia, você vai poder vender esse equipamento para outra pessoa, ou comprar esse equipamento de outra pessoa. Então movimenta muito a economia do servidor, o PVP. O que acontece com os Landverses é que depois que esses torneios passam, e aí eu tô falando de todos os Landverses, depois que essa temporada dos torneios acaba, o servidor esfria muito, porque a galera gasta uma grana preta para poder competir no PVP, e depois essa galera vende esses equipamentos todos para recuperar a parte do investimento que eles botaram para poder competir. Então, tipo assim, cara, por que eu vou ficar segurando meu set de PVP, sendo que só, sei lá, daqui um ano que a gente vai ter torneio de novo? Então eu vou vender meu set de PVP, daqui um ano eu compro de novo, se for o caso. Então a galera vende muita coisa, muito player quita, porque só tá interessado no PVP, não tá interessado no farm, não tá... Então o competitivo ele tinha que ser mais frequente, né? Então, se o torneio ser uma vez por ano, durando, sei lá, 2 meses, não é bom o suficiente, cara, então o torneio ele tinha que ser mais longo, ou ter mais de um torneio por ano, tipo, ter mais de um split. Então, sei lá, você tem 3 torneios de 3 meses, ou você tem 2 torneios de 6 meses, pra tentar segurar essa player base, né? Competitivo onde o cara usa hack e a empresa só dá uma advertência verbal. É, cara, Puta, mano, isso aí não me desce ainda, mano. Que a punição pra os caras que estavam usando hack no Landverse foi uma advertência verbal no Discord. E é isso. Perderam o ponto, não aconteceu nada. Interessado no PvE, então o servidor já naturalmente dá uma esfriada. O que aconteceu no Landverse Genesis, que foi o primeiro servidor da Ronin, que foi o primeiro que eu joguei e que eu trouxe conteúdo pra vocês aqui no canal. Mas não é só os players que participam da WE que podem participar? Como isso funciona? Então, mas é que no Landverse praticamente todo player participa da WE. Enquanto no, sei lá, no Ragnarok normal que a gente tá acostumado, o Ragnarok Latam, o Ragnarok IRO e tudo mais, a gente chama os PVP players de minoria, a gente fala assim, ninguém liga pra PVP players, vocês não são nem 1%. A gente é o 1% do Landverse, entendeu? No Landverse todo mundo joga PVP. O cara que não joga, ele é minoria. Então, whatever ele. Foi que essa guild aqui, chamada Guildify, ela ganhou muitos prêmios, rapaziada. E qual é a polêmica aqui? Eles foram acusados de estar exploitando o jogo. Por quê? Porque essa guild era composta em grande parte por GMs, ou seja... Como é? Como é? O GM podia jogar o competitivo, mano? Entendi. Não. Parece bom, não tinha como dar errado. Claro que posso, aí, GM. A guilda era composta por vários GM, mano. O GM pode jogar. Aí, o Guilherme Maciel tá torando lá na Guildify. Pô, pior que Guildify parece nome de site de inteligência artificial, né? Tipo... Aqueles sites que você entra pra dar um prompt e ele fazer alguma coisa pra você. Outro louco. Parece muito nome de site de prompt de IA, tipo, pra você fazer alguma coisa com IA. Guildify. Membros do time de desenvolvedores, ou seja, pessoas que trabalham no jogo, tá? Então eu não sei se eles eram mods, se eles eram desenvolvedores, se eles tinham, de certa forma, o poder de criar itens, duplicar itens e fazer esse tipo de coisa que pudesse causar vantagem pra eles. Eu, particularmente, se você for me perguntar minha opinião sincera, eu acredito que eles não fizeram nada de errado. Eu participei do PVP do Genesis e não me parecia que eles estavam fazendo alguma coisa de errado, só parecia que eles jogavam muito bem o jogo, o que não é nenhum crime, né? Esse é o problema, cara. O GM não pode jogar o bagulho. O Game Master ele não pode fazer parte da brincadeira. Porque a partir do momento que você tem como sequer levantar essa suspeita de que ele pode estar fazendo algo de errado, já acaba completamente a integridade competitiva, mano. A partir do momento que você tem como suspeitar que ele pode estar fazendo algo de errado, porque poder pra isso ele tem, já acaba a integridade competitiva. Como eu posso confiar em um torneio onde a única coisa que impede uma pessoa de fazer algo errado é a bondade dela? Porque é isso, mano. É como você ter o Homelander no The Boys. A única coisa que impede ele de abrir o meu corpo em dois é ele não querer abrir. Se ele quiser, ele vai abrir. Como eu vou confiar num cara que tem poder pra comer a minha bunda a hora que ele quiser? E ele só não come porque ele não quer. Eu vou querer distância.
Então, tipo assim, como eu vou confiar num competitivo em que tem um GM jogando, ele tem poder e capacidade pra passar a perna em mim a hora que ele quiser, e eu tenho que confiar que ele não vai passar, só porque ele não quer. Não faz sentido. Acaba com a confiança. Mas eles foram acusados e o que que acontece? Existe uma sensação, um gosto, fica um gosto muito ruim de cocô na boca das pessoas quando você perde um torneio pros donos do jogo. Então você vai Não, reclamar. eu gosto de comer bosta. Eu gosto de comer bosta. Gosto muito bom. Ah, você fala assim, pô, cara, perdi o torneio porque os caras são o dono da bola, tá ligado? Então isso causou um mal-estar gigantesco dentro do servidor do Ragnarok Landverse Genesis. Várias e várias guilds que jogaram contra a Guildify decidiram por abandonar por completo o servidor. E os MMORPGs, meus amigos, eles sofrem de um problema, eles estão suscetíveis a um problema chamado de espiral da morte. Esse conceito aplica-se em várias coisas, aplica dentro do mundo das finanças também. Mas dentro de um jogo, dentro de um RPG, Aí, o tema que tava no título antigo que eu falei que ele trocou o título do vídeo. Agora chegou o tema que tava no título antigo. a espiral da morte acontece quando várias pessoas Provavelmente ele colocou aquele negócio de testar thumbs, e testar thumbs você também tem o negócio de testar títulos, que você bota vários títulos diferentes pra ver qual que a galera clicar mais. decidem abandonar o jogo ao mesmo tempo, ou seja, elas deixam de popular o servidor, deixam de girar a economia do servidor e ainda vendem as paradas delas todas. Começa a listar um monte de item no mercado, faz os preços das coisas caírem, e aí as pessoas que não são dessas guilds começam a ver os preços das coisas caindo e se desesperam e falam, meu Deus, o servidor está morrendo, porque já tem a questão da off-season, que já vai dar esse baque. Aí mais essas guilds quitando, já dá mais um baque extra. E aí as pessoas vendo que a economia do servidor está fazendo isso daqui. Nossa, papo reto, isso que ele tá falando pra mim não é nada relatable. I speak in English, né? Não sei a tradução de relatable pra português. Acho que não é relatável, né? Enfim, isso que ele tá falando não é nada. Eu não me identifico com isso que ele tá falando. Porque ele falou que MMOs sofrem com esse problema, mas isso parece um problema causado. Isso parece um problema que só acontece em lugares onde as pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro. Porque assim, porque eu vejo os preços dos itens caindo, então eu já começo a ficar desesperado que o jogo está morrendo, e agora eu vou quitar, e isso gera uma bola de neve. Cara, isso pra mim não faz sentido. Isso pra mim não faz o menor sentido. Se eu tô jogando Ragnarok e o item que eu quero, o preço dele tá caindo pra caralho, eu vou comprar. E vou ficar feliz que eu tenho um itemzinho que brilha, que eu antes não conseguia porque era caro demais. Agora, se eu quero ganhar dinheiro com o jogo e eu vejo que o item tá caindo, eu falo, essa economia não é pra mim. Então eu acho que isso não é um problema de MMO, cara. Isso não é um problema dos MMOs. Como ele bem falou, os MMOs sofrem desse problema e o mundo financeiro também. Então os MMOs não sofrem desse problema. Você tá achando que todo MMO é um jogo NFT. Todo MMO é um Mirror, todo MMO é um Ragnarok Landverse. E não é, mano. Não é. Na maior parte dos jogos, isso vai acontecer. É claro que você vai ter aqueles malucos que fazem RMT e esses sim vão se desesperar, mas eles são uma minoria. Então, a maior parte dos jogadores vai ver o preço de um item caindo e vai comemorar, pô. Não vai quitar do server. Não vai quitar do servidor. Salve, mãos. Não curto muito React, mas estarei aqui pra te xingar quando necessário. Tamo junto demais, mano. Beijunda. Amons, um amigo meu foi pra lá porque o pessoal vivia falando, vai dar pra tirar uma grana. Ele jogou por 2 meses, gastou mais de 2.000 reais e não teve retorno nenhum. Top. Aí ele foi esperto. Começa aquele desespero de, meu Deus, o servidor está morrendo, eu preciso vender tudo antes que isso acabe. E aí começa a listar os itens e faz o preço cair mais ainda, o que causa mais desespero e mais pessoas querem sair. E vira essa espiral da morte, onde cada vez mais pessoas querem sair, porque vem os preços despencando. Aí, novamente, isso pra mim só faz sentido quando você tá enxergando um jogo como um ativo financeiro. E a maior parte das pessoas não enxergam jogos assim. Então isso não é um problema de um MMO, como ele falou, né? Que os MMOs sofrem disso. Não é um problema dos MMOs. E pensam que o servidor está morrendo, quando na verdade o servidor não está morrendo, mas começa como se fosse aquela queda de dominós assim que vai acontecendo e vai uma coisa levando a outra e essa espiral da morte vai girando até que prejudica muito, muito, muito o servidor. Então isso rolou no Ragnarok Landverse Genesis, tá? Então essa é a primeira parte do papo e agora a gente vai entrar na segunda parte do papo, que é a parte mais séria, tá? Que é o seguinte, rapaziada. Esse post aqui que eu li ontem desse rapaz chamado Hale.home, ele é um... Mano, o cara vê notícia de Ragnarok no Twitter, mano. Isso pra vocês não é muito estranho também? Porque pra mim é. Ragnarok pra mim é um bagulho tão nichado e relevante que eu não consigo imaginar uma publicação de Ragnarok aparecendo no meu Twitter. No meu X. Sério, mano, no Twitter, cara. Que doideira! Que doideira!
Assim, só um off-topic aqui. Cara, eu nunca imaginei ver um cara se informando no Twitter pro Ragnarok. Porque assim, caralho, o Ragnarok é um bagulho tão pequeno, que eu não imaginava ver no Twitter. Salve, Minuti! Tô bom demais, mano. Tamo se informando aqui sobre o problema dos MMOs, mano, e do Ragnarok. Cara que ainda joga o Ragnarok Genesis, que foi o primeiro server que eu joguei, e eu já quitei desse servidor aqui também. E aí ele faz uma carta aberta ao Ragnarok Online Landiverse Genesis. Dado as recentes notícias aqui do Ragnarok Global, que é o servidor da BNB que fechou, houve um certo interesse nos jogos da Ronin. É aqui que esse cara O que é BNB? O que é Ronin? O que é Blobbers e Loggers e Poggers? fala aqui, ó. Primeiro, para contextualizar, ambos o Genesis e o Américas dominam os primeiros lugares em volume em todas as categorias do Ronin, tá? No marketplace da Ronin. Então você vê aqui, ó. Ah, Ronin é a moeda, eu acho, né? Ronin é a moeda? Tipo assim. Não, Ronin é a carteira. Então tem vários jogos aqui, ó. Tem X Infinity, Ragnarok Landverse, Moki, Moku, Grande Ar, sei lá, tem vários jogos aqui. Ragnarok Landiverse América em segundo lugar, Ragnarok Genesis É o Banco em do terceiro Nordeste. lugar, no marketplace da Ronin, ou seja, coisas que mais movimentam dinheiro aqui, Axie Infinity e depois os dois Ragnaroks. E aí ele bota outro print aqui, de outro momento, nos 7 dias, nos últimos 30 dias e no total, né? O Genesis gerou no total aqui quase 10 milhões de volume em ROM. E o América também já tá chegando lá. O servidor América, sinceramente, tá um servidor muito forte, tá? Em menos tempo ele já chegou onde o Genesis chegou. Mas não é esse o papo. O papo nem é positivo, pra ser sincero. O brasileiro adora um pay to win. E aí ele fala o seguinte, ó. Genesis é o primeiro servidor tendo acabado de completar o seu primeiro aniversário, enquanto o América é o mais recente, atendendo a sua respectiva região, tá? Então o servidor Genesis é um servidor asiático e o América é um servidor aqui do Brasil. Povos sul-americanos e norte-americanos jogam nesse servidor aqui. Essa carta aberta visa chamar a atenção para o fato de que o servidor Genesis se sente negligenciado e pode muito bem ser um precedente para que o servidor das Américas Uau! O cara fez uma carta aberta, que é um bagulho que você quer que leiam. Tipo assim, tem que chegar em alguém. A carta aberta tem como tema Ragnarok e ela foi feita no Twitter. Nossa, Zé! Ei, meu Deus, cara, quem que vai ler isso? Mano, o cara fez uma carta aberta. Carta aberta, que é um bagulho que você quer que leiam, cara. Ele fez no Twitter, pra falar de Hag. Não tem um player de Hag nesse lugar. poderá vivenciar no futuro. Ou seja, o Genesis está mal das pernas e isso pode acontecer eventualmente com o servidor do Ragnarok Americas. Babei. O estado atual do servidor é que restam essencialmente 2 guildas competitivas em cada um. No Genesis existem apenas 2 guildas competindo, 1x1 aqui. Então isso é muito sem graça, porque o PVP do Ragnarok ele é feito para ser de guildas versus guildas, várias guildas competindo pelo mesmo castelo. E aí quando só tem 2 guildas são sempre as mesmas pessoas competindo. Aí ele fala mais o seguinte, ó: os jogadores restantes são essencialmente aqueles que estão aqui por amor ao jogo. Muitos veteranos do título de anos atrás, incluindo eu mesmo, nesse cara aqui, e a maioria dos turistas ou jogadores casuais já saiu, pois o servidor essencialmente amadureceu e a maioria dos jogadores já alcançou os seus objetivos finais, já tá jogando ali o endgame. Então, essa galera já não precisa mais de item. Então, a economia do servidor esfria muito, porque o servidor amadureceu e os jogadores que restaram, como não tem jogadores novos, tendo demanda. Quem diria que fazer um servidor old times, que ao chegar em determinado ponto estaciona e nunca mais evolui, geraria um problema de pessoas não terem porra nenhuma pra fazer. Pelos primeiros itens, pelos itens iniciais. Isso É basicamente o que eu falo toda vez quando eu falo que old times é uma bomba, cara. É uma bomba, véi. Mano, chega um momento que você não tem mais o que você fazer e você acha que uma empresa vai querer investir num jogo que vai chegar um momento que você não vai mais ter mais o que fazer. só tem os jogadores antigos, que são os jogadores que estão jogando lá o puta endgame. Essa galera já não precisa mais ficar comprando item dos outros jogadores, não precisa mais comprar cartinha de equipamento. Eles já têm tudo que eles precisam, eles já estão no topo do jogo. Dito isso, não houve outro evento importante desde o último, e mesmo o recente aniversário veio sem qualquer preparação, nenhuma divulgação, e com o que eu só posso descrever como eventos totalmente insensíveis. Os jogadores têm se manifestado bastante, mas parece que ninguém está ouvindo. Ou seja, o servidor É claro, o jogador tá se manifestando no Twitter. acabou de fechar um ano acabou de fazer aniversário e não teve um puta evento legal de, cara, aniversário do Genesis, um ano, tá aqui um monte de coisa legal pra vocês. Ele tá dizendo aqui que não teve nada disso, tá?
E aí ele segue. Com isso, aproveita a oportunidade para chamar atenção para esse assunto, na esperança de que alguma ação seja tomada para direcionar o servidor no caminho certo. Os pontos principais são a maturidade do servidor, mecanismos de recuperação e economia de jogadores saudável. Então aqui ele deixa algumas sugestões. Ó. Ele fala, ó, lancem os mapas que faltam, que ele fala aqui, ó, Núcleo de Juperos, Vulcão de Taurus, Caverna de Gelo, Santuário de Rachel, Ilha Sem Nome, mapas do Projeto Global. Não precisa lançar tudo de uma vez, mas... A tradução automática é foda, né? Nameless, né? Que é a Ilha Sem Nome. O resto ficou certo, né? O mapa do Projeto Global, eu acho que ele tá falando das Ilhas Nação, tipo Brasílias e tal. Lança um ritmo razoável. Ele fala assim, ó, cada 2 semanas lança um mapa desse daqui, juntamente com eventos por tempo limitado. Tornar permanentes os eventos. A cada 2 semanas lance um mapa desse aí. Beleza, então você tem Júpiter, 2 semanas. Vulcão de Thor, 4 semanas. Caverna de Gelo, 6 semanas. Santuário de Rachel, 8 semanas. Nameless, 10 semanas. Aí a gente tem as Ilhas Nações. Brasílias, 12 semanas. Kunlun, 14 semanas. Amatsu, 16 semanas. Quais são as outras, vocês sabem dizer? Ayutthaya, 18 semanas. Quais que eu tô esquecendo? Tem mais. Tem mais. Tem mais Ilha Nação. Moscóvia, 20 semanas. Tô tentando lembrar aqui. Moscóvia, 20 semanas. Enfim. Vai dar o que aí? 30 semanas de atualização? Quanto tempo são 30 semanas? Dá nem um ano nessa porra. E aí depois, faz o quê com o teu Old Times? O que faz com o teu Old Times pra ele continuar divertido depois que dê essas 30 semanas? De melhoria de qualidade de vida, que são refinamento glacial, pesquisador aprimorado, NPC de bilhete de salto e bônus de XP e drop rate no final de semana. E porque, como mencionado anteriormente, a maioria dos jogadores já alcançou o conteúdo final do jogo. Então, esses eventos, se eles estiverem permanentes, ele permite que os novos jogadores alcancem os demais jogadores com facilidade. Ou seja, deixa o começo do jogo... Vira 3ª classe, e aí que chega o ponto, Lucas. Aí que chega o ponto. É muito difícil fazer o jogador de Old Times entender que o estado que o jogo tá hoje em dia, ele é inevitável, porque se ele não tivesse nesse estado, a gente já tá puto, igual esse cara tá aí no Twitter falando, porra, vocês não lançam nada. O jogador de Old Times fala, Old Times que era bom, por causa disso, disso e disso. Aí ele vai jogar, ele enjoa em 3 meses. Que a gente enjoaria também. E por que não enjoa? Porque eles lançam conteúdo pra gente jogar. Caralho, mano, é muito simples. Jogo mais facilitado pra ver se alguém começa a jogar o jogo e começa a ascender rápido, tá ligado? Pra não ter que ficar naquele grind de começo de jogo, sendo que tá todo mundo do servidor lá na frente já. E aí outra sugestão que ele dá é tornar o Adamantine Blessing cunhável, né? Mintável. Literalmente existe um NPC que poderia ter feito isso. Que já existe esse NPC, ele só não funciona. Então os jogadores novos não conseguirão alcançar o nível dos outros rapidamente. Por quê? Porque você precisa de ADA para progredir, especialmente os seus equipamentos. Só que a ADA, você recebe ADA numa velocidade fixa por dia. Você faz a quest diária e recebe 50 ADA ali por dia. Então você não consegue gastar 1 zilhão de ADA de começo, porque você precisa esperar você farmar esse tanto de ADA. E como você não consegue comprar de outros jogadores, você está completamente preso ao fator tempo aqui. Você precisa ficar fazendo quest diária para ganhar ADA e conseguir refinar os seus itens. Quando aqui ele está sugerindo que a ADA seja mintada, como já é em outros servidores, inclusive no América é assim. E aí você pode, se você quiser, sei lá, começar hoje no Genesis e já pular pro endgame, você conseguiria, porque você consegue comprar todos os outros jogadores. Claro, você vai gastar dinheiro para isso, mas essa é a intenção do negócio aqui. Aí ele fala aqui, façam com que a Moonstones, que é o dinheiro... Em resumo, o que ele tá pedindo é, deixem eu acelerar o meu farm no jogo em que eu reclamo que não tem nada pra eu fazer, pra eu poder acelerar ele comprando e não demorar tanto pra ficar forte. Então ele tá reclamando, ao mesmo tempo que não tem nada pra fazer, ele quer uma maneira de esquipar o que tem pra fazer. Com dinheiro. Pra chegar mais rápido no final, pra reclamar que não tem nada pra fazer. Cara, que a galera caixa no jogo, seja comprável com Zene. Porque, e aí ele até fala assim, 1 milhão de Zene, 100 Moonstones. Porque aí fica 1kk de Zene, $1, pronto, e não tem como fugir disso daqui. Porque os jogadores poderiam ficar
autossuficientes nos personagens que já estão ali no final do jogo. Por quê? Eles estão lá no final do jogo, mas eles ainda têm que ficar pagando Auto e VIP todo mês, tirando do bolso, né, em dólar, Auto e VIP. Se eles pudessem pagar com Zen, eles já poderiam comprar o Auto e VIP deles com o próprio farm deles dentro do jogo. Então, tem muitas coisas que o cara precisa comprar com o Moonstone, que é o VIP, o Auto, o Nova, o Premium, a Cafra, etc. Então, se os caras puderem comprar isso aqui com Zen, isso aqui ia ser muito legal, e eu concordo com ele muito até aqui. Aí ele fala para aumentar o nível máximo das classes estendidas até o 125, aí ele fala que essas classes aqui elas estão mais fracas e elas precisam desse incentivo, né? Dividir a primeira edição dos castelos na metade, então 2 na terça, 2 no sábado, e aí ele faz uma sugestão aqui na guerra, e reativar a conta do Twitter do Ragnarok Genesis. Eu não sabia que a conta do Genesis estava desativada, mano. Não, tá bom, tudo bem. Isso aqui é muito palha, porque isso aqui dá um sinal de que o jogo morreu do caramba. Ele até fala, tipo, pô, o Ragnarok América tá ativo, velho, não tem desculpa pra isso daqui. Ele até fala, eu sei que a conta deles no Facebook está ativa, mas tipo, pô, velho, tá postando já no Facebook, por que não posta no Twitter aqui também, tá ligado? E ele tem toda a razão nisso daqui. E aí ele poderia falar, cara, posso ir pra frente aí, dando mais outras sugestões, espero que as pessoas escutem, por favor, ajudem, né, eu amo o jogo e tudo mais. Então ele deixa essa carta. Uma ideia, criar instância ou modo de jogo que você escolhe a classe que vai jogar igual um campeão no LoL, já no level máximo pra fazer alguma instância ou questline. Eu acho que essa ideia é muito boa, mano, porque aí eu não preciso nem jogar o jogo, eu já entro, faço a instância com o boneco level máximo e desinstalo. Aí eu acho que vai ficar bom, mano, que eu tenho muita coisa pra fazer. Se o problema é o endgame, porque não tem o que fazer no endgame, então é só lançar mais conteúdo no endgame. Tipo, não adianta lançar mais level, porque isso só posterga o problema, tem que lançar conteúdo. Exato, Fabrício, mas os caras do Old Times odeiam quando lança conteúdo. Eles falam que era bom mesmo, mas no Old Times, que hoje em dia é um lixo, porque não é igual no Old Times. Ai, o que fizeram com as classes, os números grandes? Antigamente eu tinha que juntar 40 candangos pra matar um Bafomé. Eu não entendo. Inclusive, quero fazer um destaque aqui, ó, vou até pegar um VOD aqui. Vamos pegar a live de ontem aqui, eu vou botar um trechinho. Botar um trechinho da live de ontem. Genuinamente, eu queria entender de onde eles tiraram que o Ragnarok mudou dessa maneira que eles falam. Aqui, ó. Eu queria entender de onde eles tiraram que o Ragnarok mudou dessa maneira que eles falam. Porque vamos pra minha live de ontem. Ah, eu gostava que eu não precisava de 47 candango pra matar um Orc Hero, porque era muito melhor, o jogo era mais saudável, hoje em dia não tem graça, o jogo é muito fácil, toda a classe dá hit kill em tudo, que jogo merda, que jogo bosta, que jogo fezes. Aí você vem aqui, o que a gente tá fazendo? Aqui nessa parte da live, cadê? Aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Vamos ver. Ah, chegou esse cara, aí acabou a graça. Chegou esse cara pra dar garra. Mas será que ele... Ih, alguém foi arrastado, mano. Mas eu acho que ele não pega o nosso MVP, pega? Não. Muito tempo batendo pra Se cima. pegar... Porra, a gente tirou 90% da vida dela, não tem como. Vê o HP dela, ô Pazzo. Só sendo Brian Song, filho. Tá bem fodida. A cada 0 milésimos tinha alguém gritando no meu ouvido: dá Dispel, Amons! Me dá Strike, Amons! Me dá Oreo, Amons! Me dá Geada, Amons! Bota Insigne, Amons! Dá Dilúvio, Amons! Meu Deus, Amons! Me dá Exal, Amons! O que mudou tanto do Old Times? Não estamos fazendo a mesma coisa que os caras falam que era bom? Por que tanto esse preconceito com o jogo lançar conteúdo? O problema é que, em vez de matar o Orc Hero, a gente tá matando a Valkyrie? É esse que é o problema? Sim. O problema é que não é mais o bicho antigo, é o bicho novo? Aqui. Ah, Momos tá tímido. Ah, que Brincadeira. isso, cara. Aqueles caras pedindo... Achei. Pronto. Aqui, ó. Tinha que dar Dispel. Deixa eu- Nossa, tá bonita a qualidade da live, hein? Puta que pariu. Tá em HDzão. Hã? 2 Vai perder uns pacotes. É. Ah, inclusive a gente fez os cálculos e eu peguei o MVP, tá? A gente fez os cálculos do dano da insígnia e eu peguei o MVP. Maneiro. Mas é isso que eu quero dizer, entendeu? O jogo não mudou nesse sentido. As coisas que a galera do Old Times gosta ainda estão lá. Então, qual que é essa relutância tão grande em jogar o Renew? E eu não tô falando que você tem que jogar no Ragnarok Latam, mano. Você quer jogar... Vai jogar um Private Renew, então, se você quiser. Claro, vai ter que ser um Private Renew nos moldes do que tá no Ragnarok Latam, só que sem o Pay to Win e tudo mais, que é pra você poder ter a experiência, né, de jogar com teus amigos, matar os MVP juntos e tudo mais. Não adianta também você jogar um Private Renew que vai te dar a experiência que você tá reclamando, que é dar hit kill em tudo.
Mas assim, o problema é o bicho novo? É o mapa ser novo? É não ser mais o Orc Hero? É não ser mais o Baphomet? O problema é isso? Porque aí é foda, porque quando o problema é isso, acontece isso do vídeo. É um cara reclamando e todos os problemas que eu vejo ele listar basicamente não existiriam se o servidor não fosse Old Times. Se o servidor não fosse Old Times, ele não tava reclamando de todas as coisas que ele tá reclamando, porque tudo isso que ele tá reclamando são problemas oriundos do Old Times, pô, que sempre vão existir, não importa. Não tem o que fazer. Alguns dias depois ele volta e ele fala, cara, na última quinta, durante a guerra do Gênesis, a nossa guilda ocupou 100% dos objetivos por um tempo. E eu não tô falando isso pra tirar uma onda, mas é porque não tinha resistência. Lembrando que ele falou que só existem 2 guildas hoje, então tá meio que um x1. A outra guild tirou uma folga nesse dia e não apareceu pra guerra. Então eles pegaram todos os castelos sozinhos e, tipo, completamente sem graça, porque não tem resistência pra jogar a guerra. E aí ele fala assim, cara, o servidor do Gênesis tá no suporte de vida, né? Tipo, tá na UTI, enquanto o servidor Américas tá indo muito bem e tá botando aí o seu torneio valendo $15 mil. E aí, de novo, bota aqui as sugestões que ele colocou. Então, rapaziada, eu tô falando isso porque o que aconteceu com o Gênesis é muito triste e o jogo aparentemente tá muito negligenciado. Ah, Denes, que eles trocaram o foco do Gênesis pro Américas, mas, cara, não é justo que o modelo de negócio dos caras não pode ser ficar sempre lançando novos servidores e aí matando os antigos, porque isso é muito ruim, cara. E aqui toda a história que eu desenvolvi dentro desse servidor aqui, agora eu vou ter que vender tudo e pular pro próximo e começar do zero? Sim, porque isso não é um jogo, é um investimento, isso é NFT, é exatamente isso. Você não tem que encarar isso como um jogo pra se divertir, porque isso é um servidor NFT. Deixou de dar lucro, você vai pular pro próximo. É exatamente isso. O próprio jogo se enxerga assim, por que que você não vai enxergar? É um jogo NFT, cara. Divirta-se enquanto consegue, ganhe dinheiro enquanto consegue, e migre quando não der mais. É exatamente isso. Pro jogo isso é muito bom, porque eles ganham dinheiro, né? Com um servidor novo eles devem ganhar muito dinheiro. E os jogadores também ganham muito dinheiro com o servidor novo, especialmente no começo. Win-win, então é win-win. Mas é muito ruim tudo que você conquistou no outro servidor ser jogado de fora. Então o servidor do Gênesis aparentemente tá mal das pernas, tá, rapaziada? A gente pode até dar uma olhada aqui no marketplace deles, como é que tá o KK do Zen pra gente comparar, que deve estar extremamente barato. Eu imagino que no ponto que a gente tá aqui hoje, a galera nem venda o KK do Zen, deve vender só 10 KK. Vamos ver se tem aqui. Até que tem o KK do Zen, $1.6. Ele melhorou, cara, ele já esteve pior. Então, assim, Gênesis tá numa situação triste, o Ragnarok América tá numa situação que eu tô achando legal, tá? O Ragnarok América, vou falando um pouquinho dele, ele tá agora entrando na off-season, né? Acabou esse período que eu falei pra vocês dos torneios e a economia, ela dá uma esfriada mesmo, então a gente tava acostumado aí com o KK do Zen a 10 ion, $10 no caso, e agora ele caiu pra 5, o que eu acho extremamente saudável. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês que entre $4 e $6 eu acho muito saudável pro valor do KK do Zen. E hoje a gente tá aqui em 5 e mantendo em 5, tá? Então eu acho que o Ragnarok América tá indo muito bem. A off-season dele tá bem legal, tá bem, assim, esfriou, obviamente, mas ela não esfriou tanto, não entrou no espiral da morte, por exemplo. Mesmo apesar de ter muita gente aí reclamando do servidor e falando pra galera que o servidor tá morrendo, o servidor, ao meu ver, não está morrendo. Agora, críticas pro Ragnarok Landverse América, e que eu acho triste pra caramba, esse marketplace, o do Gênesis, mano. Eu joguei muito Gênesis, como eu falei pra vocês, e o do Gênesis funcionava direitinho. Cara, o mercado do Ragnarok América, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é uma porcaria. Ele tá sempre dando problema, cara. Sempre, sempre. E então, olha aqui. Eu entrei aqui, ele tá dando problema, olha só, um monte de coisa quebrada, de link quebrado aqui, e às vezes você vai pesquisar por coisa e você não vê, ó, você vai pesquisar o histórico do Zen, ele não carrega, muito ruim, você não tem acesso à informação do mercado, a parte econômica do jogo é uma parte grande aqui, e você simplesmente não consegue ter acesso a isso, então essa é uma reclamação, cara, desde o começo do servidor, até que carregou aqui agora. Caralho, que suco de Brasil. Mas se eu clicar, será que ele vai carregar? Aí, tipo assim, olha o tanto que ele demorou, saca? Então, assim, muito ruim. Esse site tá muito ruim desde o começo do servidor. Muito, muito ruim. Ele piorou, pra ser sincero, porque ele tá dando mais erro ainda. Outra coisa que eu acho que também inaceitável. O database aqui do América, quando você vem aqui, por exemplo, no World Map, pra você conhecer os monstros do jogo. Landverse é igual o Latão ou BRO, não muda nada. 99% compra Zen e equipes de revendedores, então vira a mesma coisa. Cara, de onde você tira esse valor de 99%, cara?
Papo reto, de onde você tira esse valor de 99%? E eu tô fazendo uma pergunta legítima, cara. Não tô tentando te lacrar, não. De onde, mano? Eu acho, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu não conheço ninguém que faz RMT. Assim, no meu ciclo, na minha bolha. No chat eu acho que tem umas pessoas aí que eu já vi falar que fazem. Mas por que 99%? Mas acho que o RMT aqui nesse vídeo nem é o problema, né? O problema não é o Landverse ser um jogo NFT. O problema não é o Landverse ser um jogo NFT. O problema não é o Landverse a galera fazer RMT. Eu acho que o problema aqui, o que tá gerando a frustração desses jogadores é a falta de conteúdo. É a falta de coisa nova que aqueça a economia. Não é o RMT o problema aqui. Olha o nome dos negócios, não faz sentido, mano. Ele dá uns nomes muito esquisitos, tá ligado? Eu não sei nem se isso aqui é o nome do monstro em outro idioma, mas ó, Hunterfly chama Blame Blame, tá ligado? Tipo, não faz sentido. A música caçadora chama Blém Blém. Mano, e você não consegue, às vezes eu comecei a jogar Ragnarok agora, então eu não sei o nome dos monstros todos, tá ligado? Então eu vou procurar esse cara, ele chama Kragmoro, não chama Kragmoro, é o Leaf Cat, tá ligado? Então, por que os caras não arrumaram isso até hoje, mano? Isso me deixa muito, muito puto, cara. Então, parece que rola um descaso com algumas coisas do Rag, assim, apesar do servidor tá indo bem, e aí palmas pro Ragnarok Landverse América, acho que eles acertaram em muitas coisas. Simplesmente a estrutura do jogo antigo, a forma que a Dex, a Int, a STR... As fala das formas. Isso que você tá falando é possível sim, Fabrício. Mas assim, o que não dá pra fazer é você não dar uma sensação de progressão pro jogador. Vamos pegar o exemplo do Ragnarok Zero. O Ragnarok Zero é de onde surgiu o renew o rebalance, perdão. O primeiro rebalance do Ragnarok 1, né? O Ragnarok oficial, assim, de PC. Foi de lá que surgiu o primeiro rebalance, foi do Ragnarok Zero. Ele é um servidor com pegada old times, mas ele não é old times. Quando a gente fala old times, a gente tá falando dos conteúdos episódicos. Os conteúdos episódicos. A gente não tá falando só das fórmulas, a gente tá falando dos conteúdos episódicos. Se você lançou episódio a mais, se você manteve a forma, mas lançou uma skill nova, ou você lançou uma, por exemplo, um buff pra classe, então o Ragnarok Zero novo, ele tem um, não lembro se é o Zero, acho que é o Zero, ele tem um negócio de ascensão, então você acende uma skill e ela fica mais forte. Isso não é Old Times. Old Times é o episódio. Então, se você lança mais coisa do que tinha naquele episódio, deixou de ser Old Times. Isso é um problema? Não, só tô explicando o que a gente se refere como Old Times. O que você tá descrevendo aí, funciona. É o que o Ragnarok Zero faz, e funciona, você tá certo nisso que você tá falando. O ponto que deixa de ser um Old Times. E quando deixa de ser um Old Times, a galera pega a birra e não quer mais. Ah, passou desse episódio, eu não quero. Porque aí é quando o jogo morre, acabaram com o jogo, entendeu? É isso que eu tô falando. Eles fizeram muitas mudanças do Gênesis pro América que eu gostei pra caramba. Mas não lança skill nova, não lança level nova, não lança classe nova. Mantém o pacote que tem, muda só item, carta. Mas aí fica uma bosta, mano. Você ia aguentar ficar jogando anos e anos um jogo com a mesma skill, com a mesma build? Não compensa. Não é divertido tu jogar pra sempre o jogo com a mesma estrutura de classe. Pelo menos não um jogo igual ao Ragnarok, que é um jogo baseado em você ficar spamando skill, que não tem muita mecânica envolvida, ou você ficar grindando horas e horas um monstro. Então uma hora você vai enjoar do jeito que você tá grindando, você vai querer grindar de um jeito novo, entendeu? Uma hora você vai cansar de grindar na Nevasca e você vai querer grindar no Meteoro Escarlate. Uma hora você vai cansar de grindar nas lanças duplas, você vai querer grindar na Onda Psíquica. Uma hora tem que chegar alguma mudança na gameplay da classe. No caso do Ragnarok, que é um jogo baseado em classes. Como, por exemplo, você vender os seus itens por Zen dentro do marketplace do próprio jogo, sem ter que mintar absolutamente tudo. Você poder dar trade nos seus itens de um jogador pro outro, porque você pode emprestar pro seu amigo, sem ter que gastar $1 mintando, ele tendo que ir lá comprar e te devolver o dinheiro. A gente fazia essas mutretas antes. Mas esses descasos aqui me deixam muito puto. E me preocupa a situação do Gênesis, porque será que o América é o próximo, tá ligado? Será que daqui a pouco eles lançam Sim, o América é o próximo.
outro servidor, e aí o Ragnarok América vai ser deixado de escanteio, a gente não quer viver com essa sensação. Então o papo hoje era esse daqui, sobre essa questão do Ragnarok Gênesis. Mano, é um jogo NFT, cara. É um jogo NFT, é óbvio que o Americas é o próximo. Você acha que um jogo NFT vai durar 20 anos? Você acha que um jogo NFT vai durar 20 anos? Ai, cara. A situação do Gênesis está ruim, do América não tá, só pra reforçar, só pra tranquilizar vocês também. Hoje o América tá um servidor bom, tirando essa questão do marketplace, da database aqui, que eles nunca arrumaram e que é muito ruim, o servidor tá sim funcionando muito bem e tá um servidor bem legal, tá? De novo, já mudou bastante coisa sobre a situação econômica, o servidor já tá passando por esse processo de amadurecimento, então eu sei que muitos de vocês estão preocupados com a questão financeira do jogo, os preços caíram e caíram mesmo, e obviamente eles vão cair porque os itens ficam mais amplamente disponíveis quanto mais o tempo passa. Então no começo do servidor você vendia carta creme a $20, hoje uma carta creme deve estar custando, sei lá, $2 aqui, porque todo mundo já tem carta creme, porque ninguém mais precisa de carta creme é uma carta fácil de você caçar e tudo mais. Então aqui ó, $2, por exemplo, uma carta creme, beleza? E isso aqui é o processo natural de amadurecimento do servidor, rapaziada. Isso aqui não tem o que fugir, isso aqui é o natural, isso aqui é completamente esperado desde o dia zero e nem nenhuma surpresa isso, tá? Então fica esse o papo, se você tá jogando América, continue se divertindo aí, mas vamos ficar ligado nessa situação do Ragnarok Landverse mesmo. Um servidor já fechou lá na BNB, talvez o Gênesis seja o próximo a fechar aqui porque ele tá mal das pernas e se sente largado, ou não, ou os caras vão realmente escutar o nosso camarada aqui dando papo dele e vão acabar botando a mão na consciência e voltando a dar o carinho que o Gênesis merece, que é um servidor também muito legal. E eu espero que o Ragnarok América nunca passe por isso. E aí, só pra dar mais um contexto aqui, rapaziada, teve esse tópico aqui, essa discussão no Facebook, isso aqui tá traduzido do tailandês, tá? A tradução tá um pouco esquisita, mas basicamente o pessoal fala que as coisas começaram a ser escutadas, ainda não começaram a melhorar, mas começaram a ser escutadas no servidor tailandês, tá? Que é um dos servidores fora da Ronin. E aí, basicamente, saiu esse post aqui desse rapaz falando que começaram, né? Teve uma reação muito negativa aqui no Discord do Ragnarok Landverse, do servidor Tailândia. E aí, no final das contas, eles abriram um espaço pra galera digitar sugestões. E ele até fala assim, ó, novidade pra mim, pois nunca vi uma equipe de gestão lidar pessoalmente com uma questão como essa. Então parece que eles começaram a ser ouvidos e parece que a gente vai ter um cenário mais positivo aí. E se isso tá acontecendo no servidor Tailândia, isso provavelmente vai refletir em outros servidores também. Tomara, né, que aconteça com o Gênesis e com... Ah, cara, sendo bem sincero, mano, é o que eu falei. Sim, o próximo é o Américas. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas vai ser em algum momento não tão longínquo. Porque, cara, é um jogo NFT, mano. Ele é feito pra dar dinheiro. No momento que ele para de dar dinheiro, os caras vão fazer outro que dê pra dar dinheiro. É o modelo perfeito. Eles não precisam ficar pensando, não, está dando pouco dinheiro, vamos ver como melhorar. É um jogo NFT, o melhor momento dele é o lançamento. Se tá dando errado, parou de dar dinheiro? Lança outro. Porque todo mundo vai ficar hypado, porque aí as pessoas vão olhar e vão falar, caralho, agora eu vou entrar desde o começo e vou fazer muito dinheiro. É um jogo NFT, mano. O América, que é o nosso servidor aqui querido, tá? Em resumo é isso, tá aqui na tela para vocês pausarem o vídeo e dar uma lida, mas é basicamente isso, de que o pessoal conseguiu dar sugestões e disseram que foram ouvidos, tá? Então agora a gente deve ver algumas mudanças nesse sentido aqui e que pelo menos eles estão tentando, beleza? Esse era o papo de hoje, tamo junto e abraço aí para vocês. Brabo demais, mano. Brabo demais. Sendo bem sincero, eu acho que não tem muita salvação. Eu acho que não tem muita salvação nisso aí que ele tá... Isso aí que ele tá falando. É um jogo NFT, cara. É um jogo NFT. Pra mim, não existe. Não existe. Igual ele falou lá na metade do vídeo, que a espiral da morte é um problema que todo MMO passa. Não, cara, não passa. Se eu vejo... Mano, no World of Warcraft eu tô jogando, o item que eu quero desce de preço na casa de leilão, eu não quito do jogo. Eu não falo, nossa, meu Deus, que absurdo. Esse item que eu queria tanto caiu de preço. Nossa, então a economia está morrendo? Então o jogo está falindo. Não, cara, isso só acontece em jogos onde você quer ganhar dinheiro com o jogo, jogos feitos pra ganhar dinheiro, jogos NFT, cara. Ninguém fica preocupado porque a economia tá mais acessível num MMO, cara. Ninguém. Mas é isso. Opiniões, sempre muito bom opiniões. Likezinho no vídeo Zudo, inscrito no canal. E é isso aí.